Depois da queda do regime colonial português, no dia 25 de abril de 1974, o UNITA, FENELA e MPLA rubricavam acordos em separado com o movimento das Forças Armadas de Portugal. O MPLA foi o último movimento de libertação nacional a assinar o acordo de tréguas com o MFA. O primeiro foi a UNITA de Savimbi, no dia 14 de junho de 1974, no Mochico. Depois, seguia-se a FENELA de Olden Roberto, em Kinshasa, dia 12 de outubro. E, por fim, o MPLA. O acordo de tréguas com as autoridades portuguesas foi celebrado no dia 21 de outubro de 1974, nas chanas do Lunhamés, Mochico. Agostinho Neto falava no final do célebre acordo rubricado com o movimento das Forças Armadas de Portugal. Este acto que acabamos de assinar aqui no território angolano é um acto que é de importância vital para o nosso povo. A oficialização da trégua, que de facto já existia desde há alguns meses, é um facto que vai alegrar o nosso povo, é um facto que corresponde aos nossos interesses comuns e um facto também que vai acelerar certamente o processo da descolonização do nosso país. Foi a primeira caminhada para que os três movimentos, reconhecidos pelas autoridades portuguesas, procurassem os caminhos da independência. É num ambiente de grande agitação popular que os três movimentos começam a preparar a chegada das suas delegações oficiais a Luanda. A guerra da propaganda vai dominando o cenário político em Angola. A música está ao serviço da máquina dos três movimentos. Agostinho Neto, Dami Bilé, Atumo Massola de Mepala Cupaia Madia. Oh, quem é aquela mulher? Mas quem é aquela mulher? Toda vestida de preto, que perdeu o marido e os filhos pela justa luta do povo angolano. Aquela mulher toda vestida de preto, aquela mamã é da Oma. No dia da chegada da delegação oficial do MPLA à capital Luanda, Agostinho Neto estava em digressão pela Europa. Foi do velho continente que Neto se fazia ouvir através da emissora oficial da Angola. Compatriotas, camaradas, Angola será independente dentro em breve, graças à resistência heroica do nosso povo, graças ao sacrifício dos militantes, graças ao suor, ao sangue e às vidas oferecidas à pátria. O povo angolano entrará dentro em breve numa nova fase da sua vida, a fase preparatória da independência nacional. Foi em 21 de outubro do ano corrente realizada a trégua entre o MPLA e o governo português. Trégua que significa a cessação das hostilidades abertas em 4 de fevereiro de 1961 por um grupo quase desarmado contra o colossal exército português. A trégua foi possível por causa do reconhecimento oficial e público pelo governo português do direito à autodeterminação e à independência do povo angolano. Reconhecimento esse que é uma vitória das nossas Forças Armadas e do nosso povo. Para a reconquista deste direito foram necessários mais de 13 anos de luta armada
luta em que se foram forjando a consciência nacional e os instrumentos político e militar necessários à sua ascensão à independência. A alegria do momento que hoje vivemos foi preparada durante um longo período salpicado de episódios sangrentos, marcado por trágicos acontecimentos, mas também cheio de certeza de uma vitória justificada. A nossa luta de libertação foi um elemento fundamental para o derrubamento do fascismo e é ainda um elemento necessário à democratização de Portugal. A nossa ação ultrapassou desde sempre as fronteiras nacionais. Podemos considerar-nos no momento que precede a vitória. A independência é certa. A nossa vitória é certa. O MPLA organiza-se para a Operação Luanda. Agostinho Neto decide enviar a primeira delegação oficial à capital Luanda. Estávamos no dia 8 de novembro de 1974. Lúcio Lara encabeçava a histórica delegação. O MPLA recebia uma calorosa recepção. O povo foi em massa ao aeroporto receber a delegação que Neto enviara para preparar as condições para a fixação definitiva. A rádio reportou o acontecimento em direto. Portanto, chega aqui o primeiro camarada do MPLA, que é levantado aos ombros. Temos aqui junto de Bento Ribeiro, o primeiro membro da delegação do MPLA que entrou na sala dos visitas, que é aclamado por todos os presentes. Senhores ouvintes, entrou agora mais um camarada do MPLA. Nós não conseguimos sequer conseguir ver quem vai chegando. Nós vemos que a emoção deixa completamente estáticos, completamente sem qualquer reflexo, os membros da delegação que vão aqui chegando. Nós não conseguimos dar uma imagem, senhores ouvintes, e mais do que nunca nós lamentamos que as palavras não correspondam de maneira nenhuma àquilo que se vê e àquilo que nós estamos a viver e a sentir. Quando o membro da delegação entrou e ficou estático, sem reação, sem qualquer possibilidade de expressão dos seus sentimentos, nós ficamos com a certeza de que tudo quanto aqui está a passar-se transcende em muito, transcende tudo quanto poderia pensar-se e sonhar-se. Senhores ouvintes, não é apenas a representação do movimento popular de libertação que chega aqui hoje a Luanda. É o encontro de todo um povo. É a festa do povo e nós voltamos a interromper rapidamente a descrição do que se passa para solicitar a todos quantos se encontram lá fora que devem rodear o edifício do aeroporto. Vai agora chegar Lúcio Lara. É um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. As forças da segurança vêm-se aflitas para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara, agora que aqui entra, para ser levantado aos ombros. Para ser levantado aos ombros. Camarada Lúcio! Completamente certa! A vitória é certa, foi a única palavra e nós estamos com o risco de ver rebentado o cabo do microfone. É talvez impossível, nós vamos fugir. Muito obrigado, Rui de Carvalho. Tornamos então a responder da placa do aeroporto de Belas. A verdade é que o muito público, as dezenas de milhares de pessoas que aqui vieram assistir à chegada da primeira delegação oficial do MPLA. Tenho junto a mim o chefe da delegação do MPLA, Lúcio Lara. Lúcio Lara, o que sentiste ao pisar o solo da tua terra, da nossa Angola? É um sentimento indescritível, mas friamente pensando, sentimos que realmente a semente germinou e frutificou. O nosso povo identificou-se inteiramente com o MPLA e assim nós ouvimos que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Esta recepção? Isso ultrapassa tudo
o que nós já adivinhávamos pelas notícias que vocês davam na rádio. Mas realmente, nas escotilhas do avião, todos nós estávamos absolutamente estarrecidos. Nunca pensámos que fosse uma coisa tão extraordinária. Ficas a chefiar a delegação em Angola? Bom, não avanço nada, mas em princípio não. Há uma direção que está aqui. Nós somos itinerantes, talvez. Viste Luanda pelo ar, a Luanda de hoje e a Luanda de quando partiste? Bom, eu não sou de Luanda, pá, e conheci muito mal Luanda quando passei por aqui. Andei nos carros dos amigos, aí escondido sempre, de forma que realmente vi uma Luanda maravilhosa pelo ar, mas é uma Luanda maravilhosa que ainda não é Luanda maravilhosa do nosso povo. Lúcio Lara, uma mensagem para o nosso povo. O que quer dizer este povo que é tão generoso, tão extraordinário, que se bate e que gritou, eu não posso cansar de dizer isto, eu só ouvi as crianças, os jovens todos que diziam, camarada Lara, estão-nos a matar, façam qualquer coisa, e nós temos que fazer qualquer coisa. Nós não podemos admitir mais que matem o nosso povo como estão a matar. Nós temos que fazer qualquer coisa. Obrigado, Lúcio Lara. Camarada Beto, traça. Eu acho que o camarada Lúcio Lara acaba de dizer tudo o que nós sentimos ao voltar a pisar Luanda. Esta Luanda que muitos de nós não conheceram, acho que não há mais nada a dizer. De facto, como o camarada Lara já disse, o MPLA é o povo é MPLA, e nisso está tudo dito. Mais um membro da delegação, é o Mingas, vai salvar o nosso povo. O povo salva-se a si mesmo. Quem faz a guerra é o povo. Esta recepção que o povo angolano nos deu conforta todos esses anos de luta e de sacrifício, de todos aqueles que tombaram, de todos aqueles que participaram na luta de libertação, até este momento que nós podemos chamar de momento de vitória do nosso povo. Minha senhora pertence à OMA, Organização da Mulher Angolana. O que sentiu ao chegar a Luanda? E chegar a Luanda, eu senti de que realmente é uma grande politização da parte do nosso povo e que o nosso povo precisamente compreendeu os objetivos pelo qual o MPLA luta. Viu-se de que todo o povo regozijou com a nossa chegada. Muito obrigado. 9 dias depois da histórica chegada de Neto a Luanda, o MPLA perdia um dos seus mais destacados comandantes, Joaquim Domingos Augusto, o célebre comandante Valádia. Valádia fizera um curso político na então União Soviética entre 1964 e 1966 e um outro curso de Estado-Maior-General na Academia Militar de Sarajevo, antiga Iugoslávia. Foi um dos 5 sobreviventes da célebre emboscada que a FENELA fizera perto do Rio Laje em 1972. Valádia veio a Luanda, integrado na delegação do MPLA, chefiada por Lúcio Lara, e falara no aeroporto internacional de Luanda. Agora, Valádia vai dizer qualquer coisa ao povo angolano. Ao povo angolano tenho a dizer o seguinte: não é por acaso em que nós estivemos fora do nosso país durante 14 anos. Isso foi precisamente a consequência do colonialismo, e o povo angolano, amante da paz, tentou obter a sua independência numa via passiva, mas o colonialista, o fascista do governo de Salazar na altura não respeitou essa boa vontade do povo angolano, e nós fomos obrigados a tomar a via armada para conquistar a independência, para reconquistar a nossa terra que nos foi roubada durante 5 séculos. Valádia morreria em combate na capital do país no dia 13 de fevereiro de 1975. Bem longe ouvi aquele nome inesquecível dos filhos de Angola. Valádia, Valádia, Valádia tombou em defesa do povo angolano. No dia da chegada da UNITA a Luanda, registaram-se alguns episódios lamentáveis. Morreu gente, houve excessos que obrigaram o almirante Rosa Coutinho, presidente da Junta Governativa, a fazer um pronunciamento através da emissora oficial de Angola. Habitantes de Luanda, cidadãos de Angola, o dia de hoje, domingo,
10 de novembro devia ter sido um dia de alegria. A última das representações dos movimentos de libertação chegou oficialmente a Luanda e, a partir desta data, o Governo e a Junta Governativa poderão ter contacto com representantes acreditados dos movimentos interessados, certamente, como todo o povo angolano, na paz e no progresso desta Angola do futuro. Infelizmente, o dia de hoje não foi só de alegria, mas também de tristeza, visto que, desde manhã, se registaram em Luanda incidentes reprováveis. O MPLA fazia igualmente um apelo à calma na capital, através de Lúcio Lara. Faço um apelo a todos vós, camaradas, para que firmemente, sem perda de dignidade, contribuais para que em Luanda, que neste momento sofre provocações sem conta, não haja mais sangue, haja paz e procuremos realmente marchar para construir com calma e decididamente o futuro feliz por que nos batemos. A história não se apaga, recorda-se. Hoje ainda, hoje ainda, hoje ainda, hoje ainda, hoje ainda. Hoje ainda. Gidia, Ginua, Gitonoka, Gimbila Nyakwetu, Gibanzango, Diolinda. Gidia, Ginua, Gitonoka, Gimbila Nyakwetu, Gibanzango, Diolinda. Watuna wabangele, mwene watu dikisa, Kimalengo mabanga, atenatu abangawa. Este é o hino do MPLA. O general, na reforma Beto Traça, diz que é da autoria dos comandantes Nicolau Gomes Spencer, Mandogi e Timóteo Miguel. Luís Neto Quiambate, um dos protagonistas do desvio do avião da DTA de Luanda para o Zaire no dia 4 de junho de 1969, diz que conheceu bem os autores do hino do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Conheci muito bem, infelizmente os dois já estão mortos. Um na frente leste e outro
aqui em Luanda. Mas quem foi Timóteo Miguel? Timóteo Miguel foi... Os dois eram natural de Cabinda. Tanto o Spencer e o Timóteo Miguel, eles estiveram metidos na luta armada de libertação em nome do MPLA. E o Timóteo Miguel era um homem pacato, mais ou menos um pouco gago, enfim, mas ele participou na luta muito antes de muita gente. Muito antes de muita gente, mesmo até dirigentes. Em que circunstâncias é que Nicolau Gomes Spencer morreu? Ele morreu por causa de confrontos com a UPA. Pois, naquele tempo aí no leste de Angola, quer dizer, praticamente no leste, um pouco aí para o norte. Pois, e lá foi por causa de quando se abriu a frente de Cabinda. Então, os dirigentes do MPLA, beneficiando do apoio da Zâmbia, na altura, então, e dado o problema das inconveniências tido com o presidente Mobutu, então abriu-se em 64 a frente de leste, então o Spencer lá esteve, hoje ainda também lá esteve, e a América Boa Vida também lá esteve, pronto, e foi lá, e pronto, foi um confronto com a UPA. E Timóteo Miguel, em circunstâncias é que morreu? Já morreu aqui em Luanda, ele participou exatamente, foi dos primeiros, um dos primeiros. Morreu doente, morreu doente. Ele, tanto um como o outro, participaram na feitura do hino. Sim, sim. Do hino do MPLA? Eu creio que sim, porque há muitas versões e exatamente não se tem falado muito deles. Aliás, muitos daqueles que já faleceram, pouco se fala deles, porque não se lembram os mortos, sobretudo mesmo aqui as pessoas do próprio MPLA não ligam muito aos mortos, nem vão visitar as campas deles. Aí no cemitério de Santana, a campa do Valódia é uma miséria, é uma desgraça. Eu costumo, quando lá vou, enfim, mandar limpar ao menos, porque ao fim e ao cabo são pessoas de valor. O general Beto Traça diz que a primeira vez que se cantou o hino do MPLA foi no dia 4 de fevereiro de 1964, em Brazzaville, pelo escudo de Anguelas, o nome inicial dos pioneiros do MPLA. O Beto Traça tem conhecimento disso e nós temos todo conhecimento disso. Na verdade, foi o Spencer e o Timóteo que foram os autores do hino do MPLA. É interessante que o hino surge em fevereiro de 1964, é cantado pela primeira vez no dia 4 de fevereiro de 1964 pelos escudo de Anguelas, que eram como se denominavam na época os pioneiros do MPLA. Apanhei o avião em Lusaka, parámos em Brazzaville para receber o resto da delegação, portanto uma parte veio de Lusaka e outra parte de Brazzaville. Era das diferentes frentes, Havia a frente leste, portanto com fronteira com a Zâmbia, e foi aí que apanhámos o avião. O avião, aliás, era mesmo das linhas aéreas da Zâmbia. E então foi até Brazzaville para apanhar as pessoas da primeira região que estavam lá e da segunda região, que era a Cabinda. E, portanto, era metade, mais ou menos. E chegámos aqui ao princípio da tarde do dia 8. A primeira atmosfera quando desembarcaram, aquela moldura humana... Bom, para já desembarcar foi muito difícil. O aspecto foi o avião quando deu uma volta sobre Luanda, assim, sobre o aeroporto, à procura
do sítio certo para aterrar, né? Era uma multidão que estava ali, quer dizer, ficámos assim. Nós sabíamos que havia apoio, quer dizer, quando para lá tinha apoio aqui, mas não era aquilo, aquilo era muita gente mesmo, né? E depois demorou outro aspecto interessante, foi que o avião aterrou, parou e não se abria a porta. Porque as pessoas avançaram para o avião, então era impossível abrir a porta. E o comandante dizia, não, eu não me responsabilizo porque vai acontecer, não pode, porta fechada, acabou. Então eram os camaradas da organização daqui, né, do interior, a tentar pedir às pessoas para darem espaço, deem espaço para eles saírem, não querem vê-los, então dê espaço. É um momento histórico e de facto estava por acaso no outro dia a ver, já restam muito poucos camaradas que integraram aquelas que são meia dúzia, que integraram aquele momento histórico, né? Que foi de facto a chegada da primeira delegação do MPLA. E pronto. Mas como é que foi? Saíram de Lusaka para Luanda? Foi no voo da companhia aérea zambiana? Sim, não foi a Zâmbia emprestou o avião. Emprestou o avião para se fazer digamos, para vir a delegação. Era a primeira delegação. A delegação era extremamente importante. Foi após a assinatura dos acordos de paz na Xana do Lunhamese. Então acordou-se com as autoridades portuguesas que viesse a primeira delegação. E de facto foi um momento histórico que nem mesmo nós estávamos à espera de uma recepção daquela amplitude, né? Poucas mulheres na delegação. Poucas mulheres, eu acho que havia 2 ou 3, Maria Mambo e a Elsa. Elsa Cita, que é viva, é a esposa do comandante Juju. Comandante Juju, a mãe do Onjaki. A Elsa, acho que eram só elas 2. Não, vinha também a Luísa Inglês, a esposa do monstro, acho que também vi. A Luísa Inglês, foi o nome de a pensar primeiro. Nós não estávamos a contar com aquela recepção e, de facto, o Lúcio Lara, quando depois da recepção, foi que ele até lançou criou naquele momento aquele slogan que fez, digamos, que se tornou, teve um grande impacto. Ele disse, depois de ver esta manifestação, eu estou absolutamente convencido que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, que se transformou em slogan de muito impacto do MPLA. E de facto foi. Só foi essa manifestação, essa chegada, só foi suplantada pela que teve lugar no dia 4 de fevereiro do ano seguinte, quando chegou o camarada presidente Agostinho Neto. Buscar Agostinho Neto no dia 4 de fevereiro? Sim, foi no dia 4 de fevereiro. Estava... Eu já estava colocado na altura, já estava no Kwanza Sul, mas vim só para presenciar a chegada da delegação. Lembro que saí do Kwanza Sul de madrugada, de carro para vir, e ainda havia a chegada da manifestação. Estive com o camarada presidente Neto e no mesmo dia regressei ao Kwanza Sul. Eu participei, assisti à chegada do aeroporto em novembro de 1974. Lembro-me também de, nesse mesmo dia, ter havido um comício no campo do Cubasa, no bairro Popular, que acabou por as pessoas acabaram por sair de lá em Badanda porque houve tiroteio. E depois, portanto, nos dias subsequentes, estive também aqui na sede do MPLA. A chegada dessa primeira delegação despertou muito entusiasmo e levou mesmo muitos jovens, a partir daquele momento, a empenharem-se mais no conhecimento da história da nossa luta, e muitos deles abandonaram o país para se integrar nas forças do MPLA. A história não se apaga, recorda-se. O ano de 1964 tinha sido um ano difícil para o MPLA. Era um ano mais de crise que graçava no seio do movimento,
com a rebelião capitaneada por Daniel Chipenda, que debilitara ainda mais a organização, que na sua expansão para as quintas e sextas regiões vira suas rotas de abastecimento logístico seriamente ameaçadas, enquanto que o exército português, no leste, com a introdução do agrupamento Siroco e manobras táticas muito contundentes e eficazes, com a utilização de uma tropa motivada, bem treinada e bem comandada, as companhias do comando teletransportadas, que beneficiavam do apoio aéreo sul-africano, tanto em bombardeamentos pontuais, como no transporte de forças e meios. Esse mesmo inimigo com quem se iam assinar as tréguas numa tenda instalada na vasta chana, no qual, ao lado da qual estavam os helicópteros que haviam transportado os portugueses. Agostinho Neto fez-se acompanhar de uma delegação importante, entre os quais estavam Ico Carreira, Dilola, Pedalé, Joaquim Capango, Monstro Imortal, Aristides Vandune, Dibala e outros. Agora só restava o quarto L, que vai ser atingido a 8 de novembro de 1974. Luanda. A maré humana que cobria a placa agara, enfim, toda a totalidade do aeroporto era impressionante. Lúcio Lara fala aos jornalistas, diz que perante o que acabara de ver, falo constatar que de facto o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Assim, ao assinalarmos o 8 de novembro, celebramos e homenageamos igualmente a gesta heroica destes valorosos homens e mulheres que no seu tempo souberam de maneira altruísta interpretar e assumir as responsabilidades que se impunham no que se refere à salvaguarda dos mais nobres anseios e aspirações do povo angolano, dedicando toda a sua força e juventude para o alcance do propósito supremo, que era a descolonização de Angola e a proclamação da independência nacional. Foi através do Angola Combatente que nós recebemos as primeiras luzes da luta e fomos sabendo de que A, B, C, D tinham ido ingressar à luta. Mas, claro, não podíamos ir todos. A luta tinha que ser desenvolvida fora e dentro do país. E foi este encontro do fora e dos que ficaram que fez o 8 de novembro glorioso. Glorioso. Eu lembro-me que é preciso talvez começar pelo princípio. Foi o MPLA que em 1956 abriu as consciências angolanas com o lançamento de panfletos. Eu sou, talvez, neste momento, o militante mais antigo do MPLA. Eu entro em 1957, trabalhei até 1959, altura em que o MPLA, praticamente, que era comandado ainda por Elídio Machado, foi preso. Portanto, não sei se ainda está alguém vivo daquele tempo, não me parece, e estamos aqui para dizer que neste dia em que chegou Lúcio Lara, porque eu tinha uma carrinha pequena, um carro pequeno, fui indigitado para ir buscar o Lúcio Lara. Quem trouxe o Lúcio Lara do aeroporto para a nossa sede na Vila Alice fui eu. E lembra-me um episódio tremendo que isto talvez possa servir ou não para a nossa história ou nossa historiografia do MPLA, claro, para lembrar que quem despertou o povo, quem levou a política para junto do povo e dizer-lhes que nem tudo estava perdido, era preciso recomeçar, era preciso lutar, foi feito através do MPLA com a criação e distribuição de panfletos. Eu sou um dos homens que fez esse trabalho. A história não se apaga, recorda-se.
passa o tempo lá na mata. Eu guerrilheiro que passo o tempo lá na mata do Maiombe, lá nas chanas do leste, aonde chove todos os dias, onde os mosquitos não se contam, os miruins já não se contam. A gente às vezes passa fome para libertar o nosso povo. Este é o preço da revolução. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ei, Mangolá. Chegar Lúcio Lara, é um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. As forças da segurança vêm-se aflitas para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara, agora que aqui entra, para ser levantado aos ombros. E para ser levantado aos ombros, a vitória certa foi a única palavra. E nós estamos com o risco de ver rebentado o cabo do microfone. É talvez impossível, nós vamos fugir